Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tabelas aqui no Power BI. Eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca uma tabela com indicadores visuais para ajudar o nosso leitor. A gente ainda está falando aqui sobre as boas práticas nos dashboards, tratando aí do último visual que a gente vai colocar no nosso dashboard. Se você vem gostando dos vídeos que eu estou colocando, não esquece de deixar o like para me ajudar, realmente ajuda muito. Se inscrever e também ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar. Ainda tem alguns conteúdos aí para falar sobre essa parte de boas práticas e também mostrar como fazer isso no Excel e no Power BI. E agora, vamos lá para o tema do nosso vídeo. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Bom, continuando aqui da onde a gente parou no último vídeo, se vocês acompanharam o último vídeo de Power BI, vocês vão notar que tem uma certa diferença aqui, né? Então eu diminui um pouco o tamanho desse gráfico aqui e também dessa parte aqui de cima, tá bom? Justamente para que caiba a tabela aqui embaixo, né? Então vamos lá colocar a nossa tabela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma tabela matriz e não uma tabela normal. Por quê? Nessa tabela matriz ela é muito parecida com uma tabela dinâmica lá dentro do Excel. Então a gente consegue ampliar ou diminuir aí o nível que a gente está olhando, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, eu vou colocar aqui já duas informações aqui dentro de geografia. Eu vou colocar tanto a região, tá? Quanto eu também vou colocar aqui os estados, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela ficou até o momento. Então a gente tem aqui a região e eu posso expandir aqui para ver os estados, né? Se eu colocar isso como uma tabela, ele fica em duas colunas separadas. Então, por isso que eu falei que é melhor colocar aqui matriz, tá? Justamente para a gente conseguir fazer essa parte de interagir com a tabela, tá bom? E agora vamos lá começar a colocar os nossos dados, tá? Aqui, no nosso relatório inteiro, a gente sempre está olhando aqui a parte de valor de venda, né? A média do valor de venda. Então, todos os gráficos que a gente fez aqui têm relação com esse valor e vai ser a mesma coisa aqui na nossa tabela, tá bom? Então, vamos lá para os nossos cálculos e vamos colocar aqui o nosso primeiro, que é a venda, né? Então, aqui, média, valor, venda, eu vou arrastar aqui para valores e eu já tenho aqui o campo feito, né? Eu já vou reorganizar aqui para ele ficar um pouco menor. Eu já tenho aqui a média para cada um dos países, para cada uma das regiões e para cada um dos estados que a gente tem aqui dentro. Beleza? Agora, o que mais para mim que é importante na hora que eu for olhar, né? É relevante também a gente colocar aqui qual que é essa relação do valor de venda com o número total e também com a região, né? Então, por exemplo, é interessante eu ver na tabela, na hora que eu quero chegar ali no detalhe, identificar rápido quem está acima e quem está abaixo de uma média nacional, ou quem está acima e quem está abaixo de uma média regional, tá? Para fazer isso aqui no Power BI é super importante, na verdade até mais importante do que a tabela, fazer a conta correta, tá bom? Mas nesse vídeo de hoje eu não vou aprofundar aqui na parte de fórmula, na parte de medidas aqui do Power BI. Eu já tenho feito aqui as medidas. Eu vou comentar isso em outros vídeos, tá? Aqui a gente vai focar na tabela e como colocar a parte visual dela. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui os dois campos que eu quero analisar, tá? Que é justamente a variação em relação à média total, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar cada um desses valores aqui com esse 13,70, ok? Esse é o meu primeiro caso. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui variação total e eu vou jogar aqui para baixo de média de valor, tá bom? Então o que quer dizer aqui? Centro-Oeste aqui, ó, ele está 14% abaixo do meu total, né? Ah, mas Gustavo aqui ele está com 3,70 também. Aqui tem a relação dos números quebrados, né? Eu não usei arredondamento aqui dentro, então por isso que dá essa diferença, tá? Fica mais claro quando a gente olha aqui a segunda linha, que aqui está indicando que está 9,45 acima e o preço dele, a média do preço é 4,5. Então ele está 9% acima da nossa média nacional, tá bom? É isso que essa primeira coluna quer dizer. E eu vou colocar uma outra, e aí eu preciso abrir aqui a região, que é essa variação região, que é a mesma conta, porém, vamos lá dar uma olhada aqui, deixa eu reorganizar já o tamanho das minhas colunas.
E a gente arrasta aqui, ó, justamente para ficar num bom tamanho. E essa segunda coluna é justamente para a gente olhar esses valores aqui de cada estado com relação à região, certo? Então aqui está dando 0%, porque eu não tenho variação de região para região. Porém, quando eu olho aqui, 3,73 é 0,88 acima em relação àquela região. Então é 0,88 acima em relação ao 3,70, tá bom? Então eu tenho essas duas colunas para a gente conseguir entender melhor como é que o nosso dado está se comportando, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que observar aqui cada um dos números, né? Se eu não colocar nada visual, eu tenho que observar cada um dos números e ver aqui se está um sinal negativo, se está um sinal positivo, para realmente a gente assumir se é algo bom, ruim e etc. Como é que a gente pode ajudar o nosso leitor a ter essa interpretação ainda mais rápida, né? Vamos lá. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu posso vir aqui em formatação condicional. No meu caso aqui, eu vou colocar com ícone, tá? Então eu vou clicar aqui em ícone e ele vai aparecer aqui um pop-up para eu fazer essa configuração da parte visual, tá bom? Com essa janela aqui, a gente tem que primeiramente entender quais são as regras que ele colocou aqui automaticamente para depois manipular essas regras, tá? É muito importante isso. Então, vamos lá ler a nossa primeira frase, tá? Então, se o valor for maior ou igual a 0 percentil, o que quer dizer o percentil aqui? Ele está pegando todo o valor, então, ele está pegando o valor mínimo e o valor máximo, e ele está dividindo ali em pedaços iguais, vamos colocar assim, tá? Então, aqui já é a primeira coisa que a gente tem que observar. Se aqui está em percentil ou se está em número, tá? Então, por enquanto eu vou deixar aqui em percentil, mas vamos continuar lendo aqui. Então, se o valor for maior ou igual a 0 percentil e menor do que 33 percentil, ele vai configurar aqui como vermelho, tá? Aqui é a primeira parte que a gente vai começar a alterar, tá bom? Porque eu não vou usar o percentil, tá? Nota que aqui eu já tenho o número que eu quero usar, né? Então eu quero usar esse número percentual, então eu não quero que o Power BI ele assuma alguma coisa, então eu vou usar esse número em si. E qual que é a regra que eu quero fazer aqui para essa coluna, tá? Se ele tiver aí um desvio de 0,5 para cima, tá? Eu quero que ele apareça em vermelho, tá bom? Se ele estiver entre 0,5 e menos 0,5, eu quero que ele apareça em amarelo, tá bom? E aqui eu quero que ele, tudo que seja abaixo de 0,5 eu quero que apareça como verde, porque para mim é algo bom, significa que está abaixo da média nacional. Essa é a regra que eu quero colocar aqui na tabela, tá bom? Então vamos lá colocar essa regra lá agora. Vou voltar aqui para de novo inserir aqui no total. Então, formatação condicional, ícone, e agora vamos lá. Então aqui eu já vou mudar para número, aqui também para número, então em todos eles eu vou já mudar para número, tá bom? Por que eu apaguei aqui primeiro o mínimo, né? Porque justamente aqui eu vou alterar o número que eu vou colocar, tá? Então, quando o valor for maior, lembra lá do que eu falei? Tudo que for maior do que 0,5, eu quero que ele apareça em vermelho. Então, aqui eu vou colocar tudo que for maior a 0,05, porque o meu número está em percentual. 0,05 é 5%, então 5% acima ou 5% abaixo, tá? E aqui eu vou apagar esse número, porque eu quero que ele pegue o máximo do meu valor. Eu não sei quanto que é o máximo, mas eu quero que aqui ele pegue o máximo, tá bom? Na regra aqui de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,5, ó, e jogar ele para cá, porque eu quero que ele seja também o limitador para quando for um amarelo, né? Então, quando o valor for menor do que 0,05 e maior do que... Lembra qual que era o meu limite lá que eu falei do verde? Menos 0,05. Então, quando for menos 5%, eu quero que ele apareça verde. Então, quando ele for abaixo de menos 0,5, eu quero que ele apareça verde. Quando ele estiver entre menos 0,5 e 5%, eu quero que seja amarelo. E acima disso, vermelho. Então, é exatamente a regra que eu estou colocando aqui. Se o valor for maior do que 0,5, até o limite, né? Então, vermelho. Se ele for entre 0,5 e menos 0,5, desculpa, e 0,5, né? Então, maior do que 5% negativo e menor do que 5%, amarelo.
E aí eu pego esse daqui e jogo aqui embaixo de novo no verde. Então essa regra é bem interessante, tá? Eu sempre pego o valor que eu estou colocando aqui, tá? E jogo ele para a próxima casa aqui de baixo, para ele servir como limitador aqui de baixo também, tá? Eu fiz isso nessa primeira linha e também fiz isso nessa segunda linha, tá bom? E agora, na hora que eu der o OK, olha só que legal. Ele já pinta aqui automático com essa margem dos 5%, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, se está funcionando. Então, aqui eu tenho um 4,53, ele ainda assim continua amarelo. E aqui, se a gente pegar o mais próximo que eu tenho aqui, que é o 6,47, ele está em vermelho, tá bom? Legal. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo para ver se está verde. Então aqui, ó, menos 0,5, né? Tudo que é menor do que 0,5 está como verde, né? Então aqui a gente tem o Paraná e São Paulo, tá? Para eu editar essa parte, eu venho aqui na parte de formatação condicional, e eu vou no campo que eu estou editando. Então aqui, ó, média de valor, variação total. E aqui pode ver que já está com o ícone ligado. E aí, se eu clicar aqui em controles avançados, eu consigo de novo editar esse número. Então vamos colocar aqui menor, tá? Vamos diminuir um pouco aqui para deixar só 0,5%. E aí, aqui a gente tem novamente algo alterado, né? A gente vê que aparece bem menos amarelo, porque justamente eu não tenho essa variação tão pequena. O único que eu tenho aqui é Santa Catarina, que está em 0,1. Beleza? E eu posso fazer essa mesma formatação para a nossa região, tá? Agora, como é que eu posso diferenciar esses dois? Aqui eu posso deixar com que esse ícone apareça também nesse númerozinho aqui de cima, porque ele é relevante para mim. Eu estou comparando todo mundo com o nacional, então eu quero que esse número apareça. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui novamente em controle avançado e a gente aplica ele para valores e totais, tá bom? Porque quando a gente está aberto em estado, a nossa região é um total também. Ele está fazendo ali a média de todos os estados que estão lá dentro, tá bom? E aí eu só vou editar aqui de novo para deixar o nosso 5%, para deixar um pouquinho, alguns amarelos lá. E eu vou dar aqui o OK, tá? E aí pode ver que agora aqui em cima também aparecem os nossos status, tá bom? Isso facilita muito para o nosso leitor na hora que ele está olhando, né? Então vamos aqui diminuir todo mundo para não ficar tão poluído, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para valor da região. Em vez de fazer daquele jeito, eu vou alterar aqui em formatação condicional, vou clicar aqui em região, e aí aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um data bar, tá? Eu simplesmente ativei aqui para ver como é que fica. E olha só que legal. A gente já tem aqui, ó, uma barra bem preenchida, né? Então provavelmente esse 10% aqui é um desvio bem alto. E aqui, nesse de cima, a gente tem barras bem menores, né? Porque justamente a gente não tem desvios tão grandes. Então aqui eu já dei dois exemplos aí de jeitos que a gente pode usar a formatação condicional para ajudar o nosso leitor, né? Então os dois atingem o mesmo objetivo, sendo que aqui eu tenho uma indicação mais direta, que a gente tem que deixar claro aqui em algum lugar, tem que colocar qual que é essa variação, se é 5% e etc. Então aqui seria interessante colocar de repente aqui embaixo no nome da coluna, qual que é essa regra que eu estou usando, ou de repente um tooltip, né, na hora que eu deixo o mouse em cima, que ele aparecesse aí qual que é essa variação, certo? E aqui do lado a gente colocou uma barra que também ajuda o nosso leitor a identificar o quão variado está esse dado, né? Então aqui ele consegue também ter uma interpretação um pouco mais fácil da variação. Aqui a única coisa que eu editaria é essa barra tá muito clara para o outro lado, né? Então aqui na hora que eu colocasse negativo, provavelmente eu colocaria, por exemplo, um laranja quando fosse positivo e um azul aqui um pouco mais escuro para quando fosse negativo. Porque nesse caso, tudo que é um percentual maior, no meu caso, é algo ruim, e tudo que é um percentual menor é algo bom, significa que eu estou abaixo da média nacional, tá bom? Então aqui a gente tem dois exemplos de formatação condicional dentro da tabela que ajudam muito o nosso leitor na hora de fazer aí a análise do nosso dashboard, certo? Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui na nossa parte de boas práticas dos dashboards.
Se você tem dúvidas, comentários, não esquece de escrever aqui embaixo desse vídeo. Também não esquece de deixar o like para me ajudar, realmente ajuda muito a distribuir esse conteúdo para as outras pessoas. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos que vem por aí. A gente vai fechar essa parte de boas práticas falando de filtros, né? A importância que a gente tem de usar filtros e também como colocar tanto no Excel quanto no Power BI. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.